gravando o vídeo do dia 22. Assim, ó, não tem um assunto específico para eu falar, então eu vou aproveitar e vou... Porque eu adiantei vários assuntos, né? Adiantei vários assuntos, várias informações, coisas que recém estão indo para a mídia, coisas que estão acontecendo que a gente mais ou menos deu a dica de como ia acontecer e como iam se comportar, questão até comportamento internacional do Mercosul com Michel Temer, a situação aqui do Brasil, como está se comportando. Então todos esses cenários, tudo isso que está acontecendo agora, quem segue meu canal já tinha mais ou menos a noção de que aquilo ia acontecer daquela maneira, então não precisava nem assistir as coisas acontecerem, elas já estavam meio que previstas, não é bola de cristal em nada, é cenário, simplesmente cenário. Então a gente não prevê futuro aqui nesse canal, apesar de que parece em alguns momentos. O cenário vai ser apresentado mais ou menos desse modo, ele vai ser apresentado antecipado aqui no nosso canal por conta das informações que nós temos, que acabam trazendo a possibilidade de alguma coisa acontecer com mais certeza do que em outros lugares. A gente fica mostrando as coisas. O que a imprensa normalmente faz? Ela simplesmente traz os fatos. Ela não especula as possibilidades desse fato. E essa especulação com base na ciência, não com base em mera conjectura, mas com base na ciência política, com base em análises de cenários e possibilidades diante dos quadros e dos comportamentos, isso aí acaba sendo um estudo da ciência política. Então é uma das coisas que a gente faz aqui dentro desse canal, e quem nos acompanha acaba aprendendo alguma coisinha nesse sentido, né? Isso aí é a ciência política, isso é um estudo técnico, não é uma coisa, não é uma ficção e não é fake a coisa, é bem mais sério. Pois bem, e agora o pessoal vem me questionando bastante, aproveitando essa oportunidade, o pessoal vem me questionando bastante sobre a questão do que seria realmente uma questão de humanismo, né? De valores humanos mesmo, reais, em relação a paternalismo, a coronelismo, coisa assim, como identificar esse tipo de postura, porque o que acontece é muita inversão de valor nas redes sociais. E aí a gente acaba sendo, o povo é muito enganado, muito induzido, muito levado ao erro. Deste modo, a gente precisa sempre saber como identificar uma coisa, saber que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E não é tão fácil quanto parece ser, porque na verdade assim, a esquerda adotou o humanismo como se fosse só dela, não é, né? E é uma coisa separada do comunismo e do liberalismo, do socialismo. O humanismo tem uma vertente própria e que é muito interessante a gente estudar essa questão, né? Quando a gente trata, por exemplo, de religião, né, e tem muitas religiões aí que cobram o chamado dízimo, né, como de uma forma obrigatória, na verdade, aquela 10ª parte do que tu ganha, né, assim, de uma forma voluntária como doação. Não tem nada, em nenhum momento na Bíblia, nem inclusive no Primeiro Testamento, deixa claro que isso não é uma coisa obrigatória, mas muitas religiões tiraram o Primeiro Testamento, né, religiões cristãs retiraram o Primeiro Testamento dos estudos, e aí não tem como estudar essa questão, aí acaba entrando só o Segundo Testamento, né? E no Segundo Testamento, então, como não tem nada referente a esse tipo de coisa, não existe o porquê das coisas acontecerem, aí eles cobram o dízimo de uma maneira como obrigação para as crenças, né, para as religiões. Da mesma maneira, eles fazem esse tipo de coisa, essas imposições, essas obrigações da crença, que obrigam algumas coisas, ou na política do toma lá da cá, ou tá dando deu um frio de tiriquiar Cusco, como diria aqui no Rio Grande do Sul, mas na verdade renguear até gato. A minha gata
hibernou em alguns dias aí de tanto frio que ela sentiu. Bom, o que acontece com uma situação dessa? Muita gente acaba pegando e fazendo doação de alimentos, fazendo doação de roupas, de agasalhos, de cobertores, para gente que necessita. Mas na própria Bíblia diz que a mão esquerda não deve saber o que a mão direita faz. Né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não pode ficar divulgando, tirando selfie, fazendo propaganda daquilo que você faz de bem para alguém. Isso aí não é correto. Né? Várias crenças explicam isso, né? que tu perde o sentido de fazer alguma coisa nobre de fato quando tu usa aquilo como publicidade, propaganda em relação a ti. Tem gente que é especialista, inclusive, hoje em dia, de tirar selfie, fazer foto, fazer filmagem, fazer propaganda de campanhas e coisas que na verdade nem são feitas de fato, ou como por exemplo inaugurar obra que ainda nem foi acabada, é o tipo da coisa nesse sentido. E quando tu faz essas propagandas de ti mesmo, dizendo que tu é uma pessoa boa, mostrando que tu é uma pessoa excelente, maravilhosa, aquilo soa como artificial. Também te obriga, coloca aquelas pessoas que tu está fazendo aquele serviço voluntário, entre aspas, coloca aquelas pessoas como devedoras de algum benefício para ti de alguma maneira. Então elas ficam subordinadas a ti de alguma maneira, como tu, cara bonzinho, que tudo que tu for fazer, elas podem contar contigo. E se tu não for sair candidato, tu vai dizer quem elas devem votar. Isso aí é o coronelismo, é o paternalismo. Né? Então essa situação é uma situação negativa, ela não agrega nada, ela perde todo o valor humano do fato. E aí que entra a questão, assim, os momentos de crise, os momentos de sinistro, onde acontece uma situação, por exemplo, de um vendaval, ou uma inundação, ou um incêndio, alguma coisa que aconteça que destrói a casa ou o lar de alguém, ou a pessoa está morrendo de frio, está morrendo de fome, isso aquilo, e tu pega lá, vai dar um prato de comida, vai lá dar um prato, vai dar uma roupa, alguma coisa nesse sentido, leva material, leva alguma coisa para essa pessoa ter uma vida melhor, mas fica tirando fotografia, filmando esse tipo de coisa e depois colocando nas redes sociais. Tu não está fazendo aquilo sem intenção. Né? Tu está fazendo aquilo com um propósito, com uma meta, um objetivo. E enquanto tu faz esse tipo de coisa, tu está fazendo paternalismo, tu está dando alguma coisa, mas está pedindo alguma coisa em troca. E tu está fazendo coronelismo, que é o coronel é o dono do negócio, e aí nas benesses dele, sobre a sombra dele, tu tem os teus direitos. Né? Tu não tem os teus direitos tu mesmo. Tem os direitos que o coronel deixa para tu ter, né? Ele te dá aquilo que ele achar que tu merece ter, né? Não que tu realmente merece ter, né? Então tu perde os teus direitos de ser humano, os teus direitos de cidadão, e acaba sendo degradado como ser humano, como cidadão. Basicamente é o que acontece. Então esses princípios distorcidos estão indo muito para as redes sociais, principalmente nesses dias onde as pessoas estão passando por muita necessidade. Então quando tu for fazer alguma doação, normalmente ou tu faz para uma entidade que está realmente já fazendo esse trabalho, que já tem grupos cadastrados, organizados para fazer esse tipo de coisa, ou você faz, e que tem fé pública, tem credibilidade, que faz realmente alguma coisa nesse sentido, ou você procura encontrar alguém que realmente precise de alguma coisa e entrega diretamente para essa pessoa, mas nunca fica divulgando isso, propagando isso, porque isso não é uma coisa que vai te trazer realmente o mérito de tu ter feito a boa ação. A boa ação, a boa conduta, ela não tem essa obrigação de tu ter algum retorno para alguma coisa.
O nome disso é altruísmo, o amor altruísta, o amor ao trem, que é uma palavra que foi originária no projeto de Auguste Comte, né, do positivismo, né, assim. Então, o amor altruísta, o amor ao trem, né? Então esse é o verdadeiro valor do ser humano, do projeto humano, do ser humano, né? Você tem que fazer a coisa para o outro, não para si, né? Não para se locupletar, não para levar vantagem. Aí você quer sair candidato a vereador, a deputado estadual, deputado federal, senador, prefeito, governador, presidente da república, né? E você usa esse tipo de coisa como se você tivesse retirado a pobreza, a miséria do povo brasileiro, quando na verdade ainda existem vilas, ainda existem favelas, ainda existe, depois de 4 governos consecutivos do PT, muita gente sem um prato de comida. Olha, se não era para acontecer, que história é essa de acabar com a miséria, acabar com a pobreza, e depois de 4 governos consecutivos, nunca antes a pobreza no Brasil foi tão espraiada, como usando um termo deles mesmos. Nunca houve tanta miséria e tanta pobreza no Brasil como neste momento. Vai dizer que isso é culpa do Michel Temer? Não, isso é culpa da Dilma, isso é culpa do Lula, porque foram 4 governos de um só partido no poder, né? E o PMDB está aí como vice da Dilma. Não vem me dizer essa história que vocês resolveram os problemas da miséria do povo brasileiro, porque não resolveram, tiveram 4 governos para fazer isso. Se soubessem fazer, já tinham feito. Tá? Vocês foram coronelistas, vocês foram paternalistas e ficaram naquela situação de ou vocês nos elegem ou alguém vai vir e vai tirar o Bolsa Família de vocês, mas o Bolsa Família vocês usavam deste modo que eu estou comentando com vocês. Vocês davam, mas faziam propaganda, olha, nós estamos dando isso, aquilo, estamos aumentando mais 1 centavo aqui, isso, aquilo, e não dava para resolver a situação, não resolviam o problema, não resolviam realmente o problema. Vocês gostavam tantos de pobre que vocês fabricavam os pobres do Brasil, e fabricaram muito mais, tornaram não só pobres, como em alguns casos até miseráveis. Vocês deram condição para algumas pessoas ter algumas coisas, sim, mas depois vocês tiraram dessas pessoas tudo que vocês deram. Isso não é justo, isso não é legal, isso não é legítimo. E isso não é humanismo de fato. Isso pode ser comunismo, isso pode ser socialismo, pode, mas não é humanismo. Vocês não trataram os seres humanos com respeito, com dignidade. Então, o que é a diferença do ser humano, do humanismo em si? É valorizar o ser humano, é não desqualificar o ser humano, é valorizar o sentido da coisa humana. É isso que vocês precisam ter em mente daqui para diante, né? E nunca, nunca se exibam do que vocês fazem de bem para alguém. Sejam humildes e sejam reservados no bem que vocês fazem. Façam o bem, não precisa ficar fazendo selfie dizendo eu fiz o bem. Uma hora, se alguém reconhecer isso, vai te valorizar. Mas a preferência que seja discreto e que não fique falando para as pessoas, olha, eu fiz o bem. Faça o bem. É importante você fazer o bem. Não que seja importante você divulgar. Se você tiver mérito, as pessoas vão saber isso. E em algum momento, quando você precisar delas, elas estarão do teu lado, porque elas respeitam você, admiram você. Não porque você é um coronel, não porque você é paternalista, não porque você cobrou isso delas. Porque elas vão entender que você merece, de fato, ascender ao poder e representá-las de alguma maneira. Se não, o melhor é você nem sair, porque nós já estamos por aqui de gente hipócrita, sem vergonha, cretina e que está fazendo muita injustiça nesse Brasil, né? Que está fazendo muita corrupção nesse Brasil, e isso não deixa de ser corrupção. Sim, eu combato a corrupção. Por que eu combato a corrupção? Porque esse tipo de coisa é corrupção. Esse tipo de coisa acaba denegrindo a espécie humana, tá? E nós
nós involuímos no momento que deixamos de ser realmente humanos para nos tornarmos algo bem pior, algo vil, algo que simplesmente desqualifica qualquer ação de bem que a gente possa fazer. Dar com a direita e cobrar com a esquerda não te torna um ser humano qualificado, não te torna líder de nada, não te torna um homem de bem, uma mulher de bem. Não te torna. Tá? Isso não vai representar o bem nunca. Tá? Essa atitude não é uma atitude bondosa. Quem faz isso não é do bem. Quem faz isso só quer se promover, não quer realmente ajudar o próximo. Tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.